usar aquele fone, cara. O fone. Você fala muito baixo. Né? Sério. Você vai ver depois a diferença, né? Tem que usar assim, tem que ter, o microfone tem que estar bem. Bem, irmãos, quantos irmãos estão? Nós vamos já iniciar aqui, até porque hoje é dia de Santa Ceia. Eu quero avisar os irmãos que estão nos assistindo de casa que hoje é um dia especial. Nós vamos cear juntos, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou fazer, né? Todas as vezes que fizéssemos em memória dele. E hoje é um dia que nós, como Igreja de Novo Tempo, separamos o primeiro domingo de cada mês para isso. Nós vamos cear juntos daqui a pouco. Mas nós vamos fazer uma breve reflexão sobre um texto que me chamou muita atenção essa semana. Pouco, tá, não bota metade só. Um texto que me chamou muita atenção, tenho certeza que esse texto vai nos abençoar. Me abençoou muito. Me abençoou num momento, num tempo em que eu estou precisando ser abençoado. E Deus sabe, e aí direciona palavras, assim, eu não fico buscando uma palavra. Muita gente faz isso, né? Eu vou buscar uma palavra. Eu me coloco numa outra condição. Eu sei sei do que eu preciso, o Senhor conhece, e Ele me conhece, e eu tenho com Ele uma aliança, Ele tem uma aliança comigo, e as coisas que acontecem, principalmente as falas do Senhor para mim, elas não são uma fala... eu estou buscando aqui uma palavra para atender a minha necessidade. Não. Às vezes eu busco palavras para saber qual é o coração de Deus em relação àquilo que nós vamos conversar aqui. Mas quando existem palavras que Deus trata com a gente, e em momentos que a gente precisa, mas a gente nem está buscando uma palavra, na verdade. A gente busca o Senhor, né? Eu costumo fazer isso. Eu busco ao Senhor. Senhor, tu conheces, tu sabes e tal. E aí Deus traz respostas. Obrigado, viu? Deus traz respostas. E essa palavra aqui, ela me veio, e eu creio que como uma resposta ao meu coração, mas ela é para nós, como igreja, no tempo de hoje, muito importante, porque nós precisamos entender algumas coisas que estão inseridas nessa palavra aqui. A palavra que nós vamos tratar hoje, ela tem por título Entre Lágrimas e Risos. Entre Lágrimas e Risos. Vocês vão entender por quê. Nós temos uma parte da história de Israel que está na Bíblia Sagrada dividida, mesma época, mesma era, diferença de poucos anos entre um livro e outro, mas ela está dividida em 4 livros, contando a mesma história, trazendo a mesma situação pontual daquilo que Israel viveu, o povo de Israel viveu. O povo foi disperso, viveu longe. Em alguns momentos da história de Israel houve escravidão, e teve um tempo específico em que a terra de Israel ficou desolada, destruída. Foi quando destruíram o templo, né? E aí tem um tempo do retorno. E no tempo do retorno, tinham ali alguns personagens. Você vai encontrar um personagem chamado Esdras, tem um livro. Vai encontrar um personagem chamado Neemias, também tem um livro. Você vai encontrar um personagem chamado Ageu, também tem um livro. Você vai encontrar um personagem chamado Zacarias, também tem um livro. Dentro desses livros são falados de outros personagens, como Jerobabel, ou Zorobabel, que foi um personagem importante nesse tempo, porque ele também
veio para a reconstrução. Ele saiu do governo onde eles estavam submetidos, depois de um longo tempo de escravidão, depois de Daniel, e eles saíram para reconstruir a sua terra e tudo aquilo que havia sido destruído pelos inimigos, por Babilônia, enfim. E aí, nessa volta, nesse contexto de volta, vieram idosos e jovens. Okay? Os jovens, possivelmente, eram crianças quando foram levados ou nasceram no período do cativeiro, no período da distância da sua terra, da ausência da sua terra. Eles não conheciam a terra, não conheceram como era antes, descobriram que, através dos seus idosos, né? Esse é o valor do idoso. Eu estou ficando idoso, eu sou semi-idoso agora. Eu descobri que tem essa versão semi-idoso, porque tem o semi-adolescente, o pré-adolescente, eu sou pré-idoso. Mas é interessante que os idosos têm um valor, né, uma importância tão grande. Na minha vida, muitos idosos passaram pela minha história, pela minha vida, quando eu era jovem, contribuíram tanto para a minha fé. E no meio desse povo que volta para a reconstrução, Zacarias, por exemplo, fala a Zorobabel, que era um dos mentores, ele era como se fosse um governador, um gerente, que viria para a terra para reorganizar as coisas, assim como Neemias, né? Você vai ver um ponto de Neemias levantando os muros, né? E quando ele está lá fazendo o muro lá, aparecem os inimigos, começam a querer negociar para tirar ele do foco daquele trabalho, daquela obra, e ele responde: olha, nós estamos fazendo uma grande obra, não vou parar, não vou descer, não vou conversar com ninguém agora, enfim. Tudo isso está dentro do contexto pontual de uma história do povo de Israel. E eu vou ler uma parte só, um pedaço só, porque foi nesse pedaço que o Espírito Santo falou comigo, para mim. Eu quero dividir com vocês nessa manhã, através dessa reflexão. E Zorobabel recebeu uma palavra do profeta Zacarias, dizendo: Zorobabel, o Senhor vai aplanar os montes e os entulhos e as coisas que você vai ver diante de você. Portanto, não desfaleça, continue firme, porque essa montanha de entulhos vão ser planificadas pelo Senhor. O Senhor vai remover isso. Palavra tremenda, né? Ageu, por exemplo, num outro momento, e que foi um momento posterior a esse que nós vamos ler, ele fala ao povo, como profeta, dizendo: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Uma palavra de ânimo, porque era devastador o estado em que Israel estava, em que o povo se encontrava. Devastador. Desolador, a terra desolada. Sabe o que é? Casas destruídas, totalmente destruídas. O templo, o lugar de adoração, totalmente destruído. Ele só sabia onde era, porque ali era o local, a estrutura, mais ou menos, e tal. Mas tudo no chão, ruínas. E quando eles voltaram, eles encontraram ruínas. E aí entra o texto que eu quero ler de Esdras, quando Esdras faz menção, e aí se você puder abrir Esdras, capítulo 3. Esdras 3. Esdras fica antes de Neemias. Neemias também fica antes de Salmos. Se você quiser se localizar, é só pegar de Salmos, vai escolhendo para trás, você vai encontrar. Esdras 3, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13.
Quando esses homens voltaram, eles voltaram para trabalhar. Era um trabalho braçal, era um trabalho difícil. Quem mexe com obra sabe que é melhor você pegar um terreno que não tenha nada, que esteja plano. Esdras 3. Esdras 3, do versículo 10 ao 13. É melhor você pegar um terreno assim do que pegar uma casa velha, né? Ter que jogar no chão, derrubar tudo, tirar os entulhos. Né? É melhor você pegar um terreno limpo para começar do que... Esses homens aqui chegaram na terra desolada, destruída. Aí começaram um trabalho braçal, trabalho de muito esforço físico. E aí houve um momento em que Esdras relata o seguinte, versículo 10, Esdras 3, versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando ao Senhor e dando-lhes graça com estas palavras, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado quando louvaram ao Senhor. Quando louvaram ao Senhor. Porque por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando, à sua vista, foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podiam o povo distinguir as vozes do júbilo e as vozes do choro do povo, porque o povo bradava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Uma mistura de sentimentos, né? Mistura de gente chorando com gente celebrando, e misturou tudo naquele ambiente e de uma forma tão alta, tão evidente, que se ouvia de longe. A primeira coisa que eu quero observar aqui é que eles começaram um trabalho braçal, começaram a limpar as coisas, e a prioridade desses homens foi lançar os alicerces do templo. Isso aqui, irmãos, é uma lição para cada um de nós. Salomão, quando estava construindo o templo, que foi derrubado, ele construiu o templo e está escrito que ele fazia a obra do templo, construía o templo e construía. Significa, eu trato e cuido da minha vida espiritual, mas cuido também da minha vida material, meu dia a dia. A gente não pode abandonar nenhuma coisa nenhuma. A gente tem que continuar dando a nossa vida pela. Mas não pode deixar as coisas espirituais. O lado espiritual é nele. Esse homem aqui começaram a retirar entulho, e chegando no local que era com ele já no passado. Muitos dos judeus que nem conheciam vieram para conhecer, para saber onde era, o que era. Eles tinham ouvido histórias. Os velhos têm esse valor. Eles contam as histórias. Minha época era assim, lembra? Você sempre vai ouvir um velho falando assim, na minha época era diferente, era assim. E parece um saudosismo, mas não, é a realidade, a história construída. E os velhos têm isso. E esses jovens que voltam sem conhecer nada, imagina a perspectiva deles, quando eles olham para o que estão vendo agora. Aquele desastre diante dos seus olhos. Os velhos haviam contado, olha, sabe, eu morava numa rua, sabe aquela coisa, aquele papo de velho? Morava numa ruazinha boa. Antes de chegar a Babilônia e nos capturar e nos levar cativo,
morava lá numa ruazinha, assim, assado, minha casinha era assim, assado e tal. Nós cultuávamos no templo, mas num templo lindo, templo grande, feito para adoração ao Senhor. Então foi essa a informação que os jovens receberam. Os velhos vivenciaram isso. Foram cativos, ainda jovens, ainda homens, agora retornam velhos. Os jovens que não viveram isso retornam novos, uns com muita força, os jovens com um pique total, diferente dos velhos, né? Os velhos vão perdendo pique. Eu brinco com a minha esposa, eu estou ficando velho. Você percebe que você está ficando velho quando você começa a ter dificuldade de levantar, vai andar, né? Não é o mesmo ritmo mais. Né? Aí você começa a descobrir isso. Às vezes eu estou sentado no sofá, que dificuldade para levantar, porque esse sofá ele abraça a gente, né? E é quase um abraço de fica aqui. Eu muitas vezes desisto mesmo de levantar. Eu falo, tá bom, já que é para ficar, eu vou ficar. Mas esses homens voltaram para a reconstrução, entulho para todo lado. Foi isso que eles viram. Sabe qual foi a primeira decisão deles? Vamos começar pelo local onde tinha o templo. Nós vamos começar a reedificar no local onde estava o templo. E a Bíblia diz que quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, sabe o que significa isso? Eles começaram a construir, ou a reconstrução, pelo local de adoração. Irmãos, isso aponta para nós que a prioridade vai ter que ser o Senhor. A prioridade na minha vida, na nossa vida, independente do estado que a gente se encontra. Percebe? A gente pode estar num momento da nossa vida e da nossa história de desolação. Que a gente olha assim, só vê entulho, só vê... A prioridade vai ser a adoração ao Senhor. Foi isso que Deus falou comigo quando eu estava lendo esse texto. Esses homens priorizaram a adoração ao Senhor. Estava conversando com Bira um pouco antes de vocês até chegarem e demais. Bira foi o que chegou primeiro. E a gente estava trocando algumas figurinhas, ele falando de algumas coisas que lhe ocorreram. E aí eu estava pensando, eu falei, cara, isso se aplica à nossa vida, porque em determinados momentos a nossa vida fica de cabeça para baixo mesmo. Há uma desolação e a gente olha assim e fala assim, começar por onde? Uma das coisas que Deus coloca e que Deus está trazendo para nós, para mim e para você, Bira, em especial, mas para todos nós, é que nós temos que priorizar a adoração ao Senhor. Independente de como esteja cheia a nossa história de entulho naquele momento. Esses homens começaram pelo local do templo. E no local do templo, eles colocaram os primeiros alicerces. Os primeiros alicerces foram colocados. Quem trabalha com obra, ou quem já vivenciou, ou quem já entende o que isso significa, é o seguinte, os alicerces é onde as coisas vão começar, ou recomeçar. Nesse caso aqui, recomeçar. Plantar os alicerces é fazer a estrutura para se começar a construir. E aí, na minha e na sua vida, na minha e na sua, nós temos que começar priorizando aquilo que é a adoração ao Senhor, aquilo que é o centro de todas as coisas na nossa vida, porque assim como o Bira colocou aqui, nós vamos achar ridículos quando chegarmos no céu e verificarmos a grandeza daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, frente às pequenas coisas que sofremos nesse mundo. E aí, a proposta de Deus para mim, ao ler esse texto, foi o seguinte: continue priorizando o que é adoração, o que está ligado à sua comunhão com Deus, à sua intimidade com Deus. Não importa se está tudo empulhado, tira isso, começa a limpar pela parte mais importante. Esses homens, a Bíblia diz, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, a edificação do templo foi a prioridade.
Eles tinham casas para construir, ruas para limpar, muros para levantar, uma série de coisas, mas a Bíblia diz que eles lançaram os alicerces do templo. Começaram pelo templo. Começaram a fortalecer as suas vidas espirituais. E é isso que nós precisamos. Fica aqui uma palavra para cada um de nós. Nós precisamos fortalecer as nossas vidas espirituais, alicerçar a nossa vida, a nossa fé. Essa semana eu estava assistindo um vídeo de um rapaz com um estereótipo que nem chama a atenção de ninguém. Parece que não vai sair nada dali. Mas ele falou coisas tão sérias, tão profundas, tão importantes, que entrou no meu coração. Ele falou assim, olha, o Evangelho não é algo que vai trazer para nós uma fundamentação pela emoção, pela nossa emoção. O Evangelho tem que entrar aqui, ó, na nossa mente, fazer uma transformação aqui, de mente, porque é só através da nossa mente que nós vamos alicerçar a nossa fé. E aí a fé estará alicerçada por aquilo que nós já entendemos, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós sabemos ser a verdade. A emoção, ela envolve muita gente. Você leva uma pessoa na igreja, canta um louvor bonito, vai ter gente chorando, mas ela é passageira e ela é volúvel. Ela é um negócio que hoje você sente, amanhã você pode não estar sentindo mais. Quantas pessoas você traz à igreja, ela é emocionada, ela é tocada de uma maneira emocional, mas não entrou na sua mente, não entrou no seu coração, não entrou na sua vida a fé necessária para a sustentação. E daqui a pouco essa pessoa não está mais emocionada, e aí esse jovem até cita um escritor e pastor que escreve sobre isso, e ele fala assim, olha, o evangelho para essas pessoas morre quando a emoção delas acaba. De fato é. Se veio pela emoção, daqui a pouco acaba. Se esses homens só tivessem vivido uma emoção no tempo, não tinha fé suficiente para agora voltar para resgatar tudo, para levantar tudo, né? E aqui nós vemos homens determinados agora a recomeçar, e vamos recomeçar aqui lançando as estruturas da vida espiritual. Da vida espiritual. Eles sabiam que eles iam precisar comer, verdade ou não? Eles sabiam que ao voltar para aquela terra desolada, eles iam precisar plantar, eles iam precisar comer, eles iam precisar criar gado, criar animais para comer, para subsistir, mas eles começaram pelo lugar que eles precisavam mais. E sabe o que eles precisavam mais? De Deus, da presença de Deus. E aqueles que tinham a informação do que foi o templo, tinham essa informação. Foi naquela casa que o Senhor se manifestava mais. Foi naquele lugar que Deus se manifestava mais. Isso mostra, irmão, o interesse pela comunhão. Isso mostra a sede de Deus. Não adianta a gente voltar, começar a plantar, começar a cuidar de gado, começar a criar riquezas, começar a fazer desse lugar um lugar lindo. A gente podia começar a construir pelas nossas casas, fazer uma casa linda, bela e tal. Não adiantava nada se Deus não estivesse presente. Sabe, uma coisa que eu vejo na minha vida, na vida da minha família, na vida de vocês, é que a nossa comunhão com Deus, ela é tão solidificada que não importa, Bira, o que você estiver passando. Não importa. Não importa o que eu esteja passando. A nossa fé está no Senhor, solidificada no Senhor. E é nesse alicerce que nós construímos a nossa vida. E quando eles lançaram os alicerces do templo, para começar a construir depois, aconteceu isso tudo aqui que nós lemos. Eles foram lançar o alicerce do templo. Sabe o que eles fizeram? Olha, nós lançamos os alicerces estão postos, ok? Vamos convidar agora os levitas, os sacerdotes. O templo não existia ainda, meu irmão. Tem templo ainda.
levitas, sacerdotes, festa, celebração, culto, louvor, adoração, em meio aos escombros que ainda existem. A adoração ao Senhor vai ser instaurada em primeiro lugar na nossa vida. Em meio a tristezas, às angústias. Irmãos, é muito comum. Esse texto aqui mostra para mim a realidade de uma igreja. Quando uma igreja se reúne, está aqui. Como é que acontece? Tem gente que vem com o coração feliz. Teve uma semana boa, abençoada, tranquila. Tem gente que vem moído. Ainda que não expresse. Ainda que não fale. Você fala, está tudo bem, tudo vai bem. Aquela mulher lá do profeta Eliseu. Está tudo bem, tudo vai bem. Está tudo tranquilo, tudo tranquilo. Você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo na história. O Birubiru abriu algumas coisinhas aqui para a gente hoje de manhã. Não sei o que está acontecendo. Profundidade disso. O quanto isso tira o sono dele. Mas ele está aqui. Ele está aqui. E aí, quando a gente se reúne, os corações, tá, revelam o que o final desse texto diz. Muitos, porém, dos sacerdotes, dos levitas, das casas paternas, dos idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes. Corações que choram aqui nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nas igrejas que agora estão se reunindo, muitos corações chorando ali. As pessoas não sabem, mas tem muitos corações chorando, se reúnem no mesmo lugar daqueles que estavam felizes, daqueles que estavam alegres. Porque esses jovens olham para aquilo e falam, é só tirar entulho e construir? Deixa com a gente, cara. Estamos nessa. Força, vigor, está na juventude. Pô, é isso. Vamos para cima. E aí, naquela reunião, primeira reunião, convida os sacerdotes, convida os profetas, convida todo mundo, vamos os levitas, os homens de adoração, vamos fazer um culto ao Senhor no meio dos escombros, porém já com os alicerces lançados. Esses alicerces, para a nossa vida, representam a nossa fé, porque ainda que tudo esteja bagunçado, nós permanecemos firmes no Senhor. Alicerce é firmeza, é estrutura, é o que nos sustenta, porque muitos de nós, se não tivéssemos esse alicerce, hoje nós estaríamos mortos. Muita coisa que eu passei na minha vida, passo ainda hoje, situações difíceis que passamos, adversidades que enfrentamos. Se não fosse o alicerce, meu irmão, se não fosse o alicerce, nós teríamos sucumbido. Eu já teria abandonado o Evangelho muito tempo. E tudo que eu já vi dentro do Evangelho, das coisas ruins que eu vi, daquilo do qual eu fui atingido por gente que andava comigo, que era irmão, que dizia que era irmão, que andava comigo. E já era para ter ido embora. Né? E não quero saber mais disso, não. Sabe o que nos mantém de pé são os nossos alicerces. Sabe qual é o nosso alicerce? A nossa fé. Sabe o que está alicerçando a nossa fé? É o Todo-Poderoso, que deixa palavras como essa para nós, dizendo, ora, a fé é o firme fundamento. Troca essa palavra por alicerce, porque é a mesma coisa, sinônimo. É o firme alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu provo coisas que eu não vejo ainda através da fé que eu tenho, da estrutura espiritual. Esses homens aqui, eles cuidaram da estrutura espiritual. Eu estou falando aqui nessa manhã, isso serviu para mim, serve para cada um de nós. Cuide da estrutura espiritual. Valorize a estrutura espiritual. Porque é ela que vai sustentar você até todas as coisas estarem nos seus devidos lugares. Se não cuidar, vai morrer. Porque assim como o Bira falou, tem coisas que a gente pede e não acontece. Não acontece porque a minha esposa falou, porque não é o tempo de Deus ainda, porque não é a vontade de Deus estabelecida,
Enquanto isso, você vai sofrendo. Enquanto isso... E aí, nesse tempo do sofrimento, se não tiver o alicerce, acabou, meu irmão. Você vai sucumbir. Eu dou graças a Deus porque a nossa fé está sustentada não naquilo que nós vemos, mas naquilo que sabemos. E sabemos em quem temos crido. É isso que eu deveria dizer. Eu tenho convicção e nós sabemos em quem temos crido. Esses homens foram para o primeiro culto. No primeiro culto, a Bíblia diz que eles se apresentaram com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor. Sabe o que é isso? Nós estamos no meio da desgraça, mas o louvor do Senhor não vai cessar. Muito pelo contrário. Quanto maior for, maiores forem os entulhos e as casas derrubadas, quanto mais nós olharmos para isso, mais adoração vai acontecer no meu coração, na minha vida. Eu vou adorar o Senhor, porque eu não vivo um evangelho de me dar Senhor, e me dar Senhor, e me dar Senhor. Eu vivo um evangelho de aliança, de pacto. Se está bem, Ele é o meu Deus. Se não está bem, Ele continua sendo o meu Deus, o meu Senhor, aquele a quem eu devo a adoração, a quem eu devo louvor. Esses homens descobriram isso, fizeram isso, reuniram todos. E aqui entra, irmãos, uma questão que o Senhor falou comigo. Tem muita gente que está se relacionando com a igreja e que não tem essa base, não tem essa sustentação e que não valoriza o encontro dos santos. Irmãos, eu digo a vocês, por favor, prestem atenção nisso, porque certamente eu não estarei aqui para sempre. Talvez eu não seja pastor de vocês para sempre, né? Ou pelo menos vou ser até o meu último momento, mas se for até o último momento, sabe, vai ser... Vocês devem guardar isso no coração de vocês, sabe? Estar na casa do Senhor não significa eu vou estar quando tudo estiver bem. Isso aqui é uma lição para a gente. Quantas vezes nós precisamos estar na casa do Senhor, ainda que tudo esteja mal? Isso é uma lição. Para mim, isso define quem é e quem não é. Mas é só um parecer meu. Diante de Deus, Deus sabe quem é e quem não é. Mediante a isso, eu vi, e quero fazer menção, peço desculpas, mas vou fazer. O Bira, na semana passada, trazendo um equipamento que eu acho que eu nem de carro eu ia ter coragem de mover. Coração. Que não me moveu, me trouxe lições. Isso é um equipamento pesado, difícil. Veio, não sei, se deve vir de ônibus. Uma dificuldade danada, sabe? Mas priorizando o reino, em meio à dor. Em meio à dor, não está tudo bem, não. Aqui não estava tudo bem. Vamos louvar o Senhor? Vamos. A Bíblia diz que se reuniu o povo todo. Esse chamamento de louvar o Senhor, irmão, independe de onde e de que maneira você esteja. Como é que está o teu coração? Ah, hoje eu não estou bem, não. Vou ficar em casa porque eu estou desanimado. Meu irmão, para com isso. Vida com Deus é vida de compromisso, é vida de aliança, é vida de alicerce, é vida de fé, é vida de gente que tem vontade de estar aliançado com Deus, independente das circunstâncias, sabe? É isso. Está cansado? Também estou. Mas esteja. Mantenha a tua fé viva. No convite da adoração, podiam se questionar. Eu vou adorar onde, cara? Que adorar? Vocês estão malucos de fazer adoração no meio dos escombros, só porque lançou o alicerce. Não tem nada pronto, vai adorar. Porque... Vamos esperar vir a construção, se definir a construção. Negativo. Essa construção só vai à frente no momento em que nós assumirmos a nossa posição de aliança com Deus. Nossa vida espiritual, ela só caminha no ponto
em que nós assumimos o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus, ela está firmada naquilo que Deus é, não no momento que eu estou vivendo, não se eu estou bem ou se eu estou mal, não se eu estou animado ou se eu estou desanimado. Meu compromisso com o Senhor permanece de pé e eu sou do Senhor e Ele é meu, eu sou do meu amado e Ele é meu. Vamos fazer um culto então? Os alicerces estão lançados. Pô, mas tem entulho para cá, não tem problema. A gente afasta os entulhos, vai caber todo mundo. Afasta os entulhos. E quantas vezes nós viemos para um lugar como esse, cheio de entulho, na nossa vida, cheio de problemas. Afasta os entulhos, meu irmão. Joga para o lado um pouquinho. Mas se reúne. Se reúne. Não deixe de se reunir. A Bíblia fala isso. Não abandonem as vossas congregações. Congregar é isso, é estar junto para adorar, como é costume de alguns. E quando eu olho para alguns, eu falo, eu não me encontro nesse meio. Eu não abandono a reunião dos santos. Ah, mas a gente não está numa igreja. Não abandona a reunião dos santos. Eles também não estavam em igreja. Eles estavam ao relento. Não tinha teto. Uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Só tinha um alicerce. Foi isso que eles colocaram. E aí Deus falou no meu coração, eu e você não precisamos de mais nada, além do alicerce, para adorar. A tua adoração não depende de mais nada. Mais nada. Nada. Se você tem dinheiro no banco, se não tem. Se você tem, sabe, a tua família está toda bem, toda estruturadinha. A tua adoração não depende de mais nada, tão somente do alicerce. O alicerce está posto? Pergunto para você, o teu alicerce está posto? Se está posto, você está pronto para adoração, está pronto para ministrar, está pronto para adorar, para dizer ao Senhor que Ele é bom. Né? Nos momentos mais difíceis, declarar: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O convite de Deus nessa manhã para nós é esse. Alicerce posto, está tudo pronto para adorar. Suas convicções de fé estão firmes, então pode adorar. Não, Deus, mas tem aqui um problema. Ah, não, mas eu estou meio desanimado. Ah, não, mas eu estou com dor de cabeça. Ah, não, mas eu estou com dor de barriga. Ah, não, mas eu estou com dor de joelho. Ah, não, eu... O alicerce está posto. Adore. Quando te convidarem para adorar em meio aos escombros, mas com os alicerces postos, adore. Vai adorar, meu irmão. A Bíblia diz que eles trouxeram, né, os sacerdotes trajando suas vestes. Eu olhei para isso e falei assim, cara, que coisa engraçada estava acontecendo aqui. Meu irmão, para ir adorar aqui nesse lugar, era assim, meu irmão, traz uma roupinha bem ruim, porque tu vai se sujar. Tá? Vem bem largadão mesmo, vem de bermuda, porque tu vai se sujar, cara. Tá tudo sujo. Tá com sujeira de não sei se tinha cimento, mas do que eles faziam o alicerce. Tá sujo, tá tudo sujo. Tá com sujeira dos entulhos, tá tudo sujo aqui, cara. Vem com uma roupinha mais ou menos negativa. Os sacerdotes, sabe o que eles fizeram? Botaram a roupa sacerdotal. Essa roupa tinha um peso. Essa roupa tinha um significado. Essa roupa tinha uma importância. Quando o povo olhava os sacerdotes vestidos com as suas vestes sacerdotais, eles começavam a perceber que o Senhor estava se movendo no meio deles. Porque quando esses homens vestiam as suas vestes para entrar no tabernáculo, que é uma outra lição linda que a gente aprende, né? Eles entravam no tabernáculo e eles passavam do pátio para o átrio e do átrio para o Santo dos Santos. Os 3 lugares onde eles tinham que estar. No pátio
né? Eles estavam em comunhão, sacrificavam, apresentavam diante de Deus. No átrio eles entravam para a adoração, adorar o Senhor. E no Santo dos Santos só o sacerdote. De qualquer jeito? Não, com as suas vestes sacerdotais. Entrava lá no Santo dos Santos. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava dizendo essa palavra só para a gente ter aquela frase de efeito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho era apresentado como a porta de entrada do pátio. A porta de entrada do pátio, ela tinha um nome. Sabe qual era o nome? O caminho. A porta de entrada do átrio, do lugar de adoração, tinha um nome. Sabe qual é o nome? A verdade. E a porta de entrada do Santo dos Santos tinha outro nome. Sabe qual é o nome? A vida. E Jesus disse, eu sou tudo isso aí para a vida de vocês. E quando esses homens foram se apresentar, os sacerdotes, falaram, eu não vou de qualquer jeito. Não vou de qualquer forma. Eu vou... Não é um culto? Isso é um culto, nós vamos apresentar devidamente. Aí eles foram com as suas vestes sacerdotais. É isso que está escrito. Apresentaram-se com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. Meu irmão, quando eu vou para louvar, eu não vou para brincar. Então, pega as trombetas. Ah, não precisa, a gente canta de qualquer jeito. Já ouviu isso? Não, pega as trombetas. Pega as trombetas. Pegue os símbolos sonoros. Lá em Salmos fala, louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Aí tem um passo que fala assim, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com som das trombetas. Aqui, ó. Está em Salmos também. E aí, eles foram preparados. Essa questão aqui, irmão, significa venha preparado. Não basta ter alicerce, né? Você tem que ter alicerce, tem que tirar os entulhos, jogar para o lado e vir preparado. Preparado. Preparado como? Como é que eu faço aqui se eu não toco, não sei tocar, não tenho instrumento? Como é que eu faço? Estou falando da sua vida. Uma vida preparada para adorar. Você deve estar pronto para adoração. Irmão, eu olho para isso aqui, eu falo assim, eu sou desafiado a entender que nós não podemos, de jeito nenhum, adorar ao Senhor de qualquer jeito. Assim como os sacerdotes estavam com as suas vestes, os levitas vieram com todos os seus instrumentos. Amor, pega uma toalha para mim, por favor. Vieram com todos os seus instrumentos, e vieram prontos para adoração. Ah, não, vai ser só um culto. Coração pronto para adoração. Uma visão de adoração alicerçada. Sabe, quando eu paro para adorar ao Senhor, meu irmão, você não pode cantar tão somente. Ah, eu vou cantar. Não, não vou cantar. Obrigado. Você vai adorar o Senhor. Adorar o Senhor na grandeza daquilo que é o Senhor. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Coração, o teu coração são os instrumentos que você traz para a adoração. Onde está a sua mente no momento da adoração? Onde está o teu coração no momento da adoração? Se o teu coração estiver no meio dos entulhos, você não trouxe os seus instrumentos de adoração. O teu coração, a tua mente, simboliza os instrumentos de adoração. A tua voz, por último. Sabia disso? Às vezes eu falo, não, mas eu estou cantando. Não é isso que é adoração. Você pode cantar a canção mais bonita, mais elaborada, mais bem tocada do mundo. Se o teu coração, se a tua mente não estiverem rendidas ao Senhor no momento em que você estiver cantando, vai ser só o soar de voz. Eu quero declarar isso. Esses homens,
vieram cantar ao Senhor. Eles cantaram de um jeito muito interessante. O versículo que eu li aqui, o versículo 11, a Bíblia diz assim: cantavam a reveses, louvando ao Senhor. Não sei se tem uma outra versão que substitua essa palavra reveses, mas eu vou explicar. Reveses com S é um revés de contrário. Você teve um revés na vida, ou seja, você teve um problema na vida, você teve o revés alternadamente. É isso aí. Esse reveses com Z aqui, ele significa alternar. Então, uns cantavam aleluia, 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 o outro cantava glória a Jesus. Assim. Nesse caso aqui, eles cantavam o quê? Porque ele é bom, e o outro cantava porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Eu não sei como é que era a música, a melodia, mas era isso que eles cantavam. Todo o povo se levantou com um grande brado quando louvaram ao Senhor. Coração vivo, aceso para louvar. Ninguém foi lá obrigado para louvar. Quando convidou lá para o culto, foi todo mundo. A Bíblia diz, você vai ler isso em outros textos, você vai ler que se apresentou mulheres, crianças, todo mundo foi para aquele culto. Todo mundo. Nessa época aqui, devia ter mais ou menos umas 4.000 pessoas que vieram para a reconstrução. Cultaço, né? Não precisa de mais nada. Um cultaço. Por que um cultaço? Porque tinha 4.000 pessoas? Não. 4.000 pessoas representam uma quantidade muito grande. Mas o cultaço estava. Sacerdotes vestidos adequadamente, um povo olhando para os seus alicerces da vida espiritual, uma adoração viva, imponente, um cantava uma coisa, outro cantava outra, e iam ali alternando, conforme está na versão da pastora, alternando, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei se era rap, eu não sei se era samba, eu não sei que ritmo era, mas eu imagino isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia, alternando. E não era baixinho, era a Vera, era com todo o coração. E aí, irmãos, quando eu cheguei nessa parte aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração. Tinha gente aqui feliz e tinha gente moída. Ok? Mas o louvor era o mesmo. Quando a gente se reúne para dizer que o Senhor é bom. E tem gente que se reúne para dizer que o Senhor é bom quando está mal. E tem gente que se reúne para dizer que o Senhor é bom quando está feliz. Por isso o texto, o título dessa palavra é Entre Lágrimas e Rios. Porque apesar das lágrimas, o Senhor é bom. Apesar dos risos, o Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é o nosso Deus. Eu não vou esperar ficar bom para adorá-lo. Entende? Eu não preciso esperar para ficar legal. Eu não preciso esperar para eu estar bem. Isso é um evangelho sentimental. Não é um evangelho de alicerce. O evangelho sentimental é esse. Ah, não, eu estou bem. Não estou bem. Eu estou... Sabe? E aí, quando esses homens se reuniram, começaram a cantar, foi um negócio de doido. Imagina nessa adoração toda. E assim, eu olho para o choro, vou falar primeiro do choro, né, em seguida falar do riso. O choro não era só um choro de dor, tinha também dor ali, né? Mas era um choro assim, de esperança. Era um choro, sabe, como a gente chora aqui, de presença de Deus, de olhar para aquilo tudo e falar, foi tudo destruído, mas nós voltamos para construir. Mas o Senhor está com a gente. Se eu falar isso para mim, eu vou chorar, irmão. Né? Não era só o choro de dor. Eu sei que existia choro de dor ali.
E às vezes na nossa vida, no nosso coração, nossos encontros, no nosso culto, tem choro de dor também. Porque nós somos humanos, e humanos sentem, né? Então, às vezes, a gente olha a situação e chora de dor. Mas a gente olha a situação e esses mais idosos olhavam, está aqui ó, escrito, muitos, porém, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choravam em altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Eles não estavam chorando só porque viveram uma época boa e agora estão vivendo uma época ruim. Eles estavam chorando porque eles viram os alicerces lançados. Sabe o que isso aponta? Há esperança para o ferido. Árvore cortada, né, brotará. Eu quero soltar essa palavra para você nessa manhã. Porque esse choro não era um choro de desespero. Tá tudo ruim. Às vezes a gente chora de desespero assim. Mas esse era um choro de esperança. Apesar do desespero. Sabe? Só dá para chorar assim, se tiver com seus alicerces. Eles olharam para os fundamentos, a Bíblia diz aqui, e eles choraram, porque eles tinham visto como era. Eles tinham visto como era, como as coisas funcionaram no passado, como aqueles mesmos sacerdotes ou outros que vieram antes deles ministraram dentro do templo que havia sido destruído. Pô, esses homens entravam aqui, eles soltavam palavras tremendas, eles ministravam diante do Senhor, eles apresentavam os nossos sacrifícios a Deus. Sabe, era tremendo aquilo, mas agora a gente não pode fazer igual. Mas eu estou olhando para os alicerces que foram lançados agora, os fundamentos que nos trazem esperança de enxergar coisas que nós ainda não estamos vendo. E essa é uma palavra para nós. Nós temos que olhar para os fundamentos e chorar, não só da tristeza do momento, mas chorar da esperança, da alegria da esperança que os nossos fundamentos nos trazem. Os fundamentos que eu tenho em Deus me trazem uma esperança. E essa esperança às vezes me faz chorar, me traz lágrimas nos olhos, porque ao ministrar aqui com vocês eu também estou chorando. E aí as minhas lágrimas, elas não são só de dor também, mas eu olho para os fundamentos lançados e falo, o Senhor vai se manifestar ainda nesse lugar. Haverá a glória de Deus ainda. Aí eles ainda ouvem um profeta lá. O Ageu aparece naquilo. Aí o Ageu fala assim, meus irmãos, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sabe, que culto, meu irmão. Que culto foi aquele. E a Bíblia diz que os chefes, os idosos, tinham visto a primeira casa, choravam em altas vozes. Quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo. Aqui está o segredo, meu irmão. Eles choraram de dor, de tristeza, mas jubilaram, porque o fundamento estava lançado. A Bíblia diz de maneira que não podia o povo distinguir as vozes de júbilo das vozes de choro. Meu irmão, quando tu me vê chorar, tu não vai saber se é de júbilo ou de tristeza. Você não vai saber. Sabe por quê? Porque você vai me ver adorando. Eu vou chorar, você deve chorar, adorando. Você não tem que se fazer de coitadinho. Não tem. Aliás, você não tem, não. Você não precisa se fazer de coitado. Tem muita gente que, ó, vida ao céu jogar. Né? Vai para a igreja, parece estar arrastado. Irmão, se a gente parar aqui para adoração ao Senhor, vai ser desse nível aqui. Ninguém vai conseguir distinguir
se eu estou chorando de alegria, se eu estou chorando de tristeza. Sabe por quê? Porque o júbilo estará saindo da minha boca. Porque o meu louvor não depende das circunstâncias. O meu louvor e a minha adoração e a minha aliança com o Senhor está firmada nos fundamentos da fé que um dia me foi dada, a fé que um dia foi dada aos Senhor. E eu encerro aqui essa palavra, que nós vamos cear. Mas quero dizer para você, e quero ler, para finalizar, o que o profeta Ageu disse. Porque aqui está Ageu externando a sua fé e a sua confiança, e uma palavra do Senhor que se cumpriu. Que se cumpriu. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você recebe essa palavra, meu irmão, hoje? Você que está em casa, receba essa palavra que é para você também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Ele nos sustente. E eu profetizo que virá paz a este lugar, assim como disse a Ageu. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz. A paz é o contrário da inquietude. É o contrário da inquietude. Não é ausência de guerra. Tá? Continuará tendo guerra. Esse povo aqui continuou enfrentando guerra. Mas é quietude de alma. Paz significa quietude de alma. Quietude de alma só tem quem está alicerçado no Senhor. Quem tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso, que confia nessa palavra. Se você confia, diga amém. Amém. Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, assim como nós temos recebido essa palavra, nós queremos te dar graças e glórias pelo que tu és, não somente pelo que tu fazes, mas principalmente pelo que tu és em nossa vida. Nós descansamos em ti, confiamos em ti e descansamos em ti. Sabemos, Senhor, que nesse mundo nós teremos aflições. Aflições em todas as áreas, nas diversas áreas que enfrentamos e que muitas vezes passamos. Mas o teu amor, a tua graça, e os alicerces, Senhor, que temos na tua palavra, que é firme e que nos fortalece, esses alicerces, Senhor, são o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa canção. E eu quero, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, orar pelos que aqui estão, pelos que aqui não vieram, mas que essa palavra os atinja, que essa palavra gere vida, e que em meio a essa vida, Senhor, essas pessoas possam se despertar para um relacionamento íntimo, sincero, profundo, verdadeiro com Deus. Eu creio, Senhor, nessa palavra que tu trouxeste ao nosso coração nessa manhã, e que ela gere vida em nós. Sejamos fortalecidos por ela, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cear. Convido a você de casa que queira participar conosco. Que você pegue aí os elementos da ceia, do pão e um cálice. Se tiver mais alguém com você também, vamos fazer isso juntos. Cear juntos. E eu quero, antes de tudo, dizer que a Santa Ceia, ela é para quem tem uma aliança firmada já com Deus, com o Senhor. Nós entendemos que toda vez que ceamos, lembramos do sacrifício, lembramos daquilo que o
Senhor fez. Pode trazer para cá, pastora, coloca aqui. Lembramos do sacrifício que o Senhor fez, e esse sacrifício que Ele fez por nós nos trouxe vida, nos trouxe salvação. Se nós temos isso como claro para nós, o cálice representa o sangue derramado na cruz, o pão representa a carne do Senhor que foi moída por nós. Se nós temos isso claro, e temos já uma aliança feita com o Senhor, podemos cear. Isso não está ligado a mérito de ninguém. Isso não está ligado a uma semana que às vezes você passou difícil, ou uma semana totalmente consagrada. Não é isso. Está ligada a uma aliança. Eu sou do Senhor, Ele é meu. Eu sou do meu amado, Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. E nós entendemos que aqui está a expressão do amor de Cristo, o amor de Deus para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se você quiser, você vai poder cear conosco daí da sua casa. Nós vamos orar e dar graças pelo cálice e pelo pão. E em seguida faremos aqui e você fará aí. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, esses elementos. Elementos, Senhor, que representam o teu sangue e o teu corpo que foi moído por nós. Te damos graças pela salvação em Cristo Jesus gerada através desse ato de sacrifício, de se entregar por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e por isso vamos participar, porque temos uma aliança, temos um compromisso contigo e discernimos o que isso significa. Bendito seja o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Serão distribuídos os elementos. Não coma ainda, não beba ainda. Nós vamos fazer isso juntos. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Comei dele todos, comam dando graças ao Senhor. Pode trocar o teu cálice com o teu irmão. Fazendo isso, nós estaremos abençoando a vida uns dos outros.
continuar com essa música, tá, Deus? Não tem ela. Meu amigo, Deus te abençoe, viu? Dentro do que você vai fazer. Amém, eu recebo, em nome de Jesus. Senhor, Deus abençoe minha pastora. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, tá? Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor quem nós temos dado. Você que está em casa, se você já pegou, trocou aí, se tem alguém com você, trocou o teu cálice, você também poderá beber do cálice nesse momento, beber dele todos. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deve tocar isso agora, vamos cantar a capela. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Quero me despedir dos irmãos que estão em casa, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu lar, te abençoe. Nós te abençoamos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém?